Tirando essa questão partidária, já que a conversa veio pro lado do presidente, vamos esquecer a questão partidária, cores e tal. Ele é o presidente da República. Mas ele, juntamente com seus pares, com seus ministros, há muita coisa que avançou no Brasil. Deu um azar tremendo, ele e o mundo todo com a pandemia. Isso travou. Obras. Isso travou. Estavam paradas. Travou demais. Agora, a figura dele, a forma como ele se comunica não é realmente o que pega. Porque a comunicação dele, o jeito dele falar, o jeito dele abordar, quando ele se estressa, quando ele se irrita, enfim, essa também talvez seja a maior contribuição para que todos peguem no pé dele. E acabem, às vezes, ignorando o que tem de bom no governo para focar só na figura dele. Olha, eu vejo de uma outra forma isso, Paulo. O presidente é uma pessoa como nós. Ele é um ser humano. O ser humano tem sentimentos, o ser humano tem vida pessoal, né? Se pra nós, né, pra mim que sou vereador, que já perde um pouco de liberdade, imagina você sendo um presidente da República. Sim. Né? Então, eu sempre costumo fazer uma análise total. Então vamos parar pra pensar. O cara é presidente do Brasil. O cara toma bordoada todos os dias faz anos. O cara quase perdeu a vida pelo nosso país. A imprensa, na grande maioria, não divulga nenhum feito do governo dele. Nada, nada, nada. Nenhum ponto positivo. As obras que ele termina falam que é de outro presidente ainda. O cara fez 8% de obra, ele fez 92%. Não, a obra é do ex-presidente. Não é do presidente atual. Ô, louco. Então existe uma má vontade de parte da imprensa com o presidente. Mas isso é óbvio, né? Isso não tem nem o que falar. Fora as próprias fake news que a própria imprensa faz. Então você imagina um cara que tem isso todos os dias, atacam os filhos dele todos os dias, a família dele, a integridade dele, tudo. Você acha que você consegue, fora o nervosismo que tem de você comandar um país, imagina se a gente, que é vereador, recebe um monte de ligação, imagina o presidente da República, quantidade de ministros, de secretários, de tudo que ele tem que cuidar ao mesmo tempo. Pô, ele mal dorme. Aí chega um cara lá e fica... Pô, o cara também não tem paciência pra tudo nessa vida. É complicado. A gente também tem que se colocar pra entender que ele é um ser humano como nós. Que ele também tem dias bons, dias ruins, ou você é bom todos os dias? Não tem como. Você até acorda um dia virado. Mas ele é o presidente. Tem algumas posturas que ele precisava manter. Então, mas é porque a gente tá acostumado aquele presidente com engravatado, quadradinho, com o discursinho sempre prontos, sempre falando mentiras para a população e por trás. Esses dias a gente estava até fazendo uma análise de como seria o Lula na presidência na pandemia. Ia ser aquele discurso de emoção, comoção nacional, tudo, e por trás, como eles sempre fizeram. Você imagina a quantidade de desvio. Se sem pandemia o governo do PT já roubou tanto, imagina a pandemia onde você poderia fazer contratos emergenciais. Olha só os estados que o PT governa e você já vai ver a quantidade de roubalheira que teve. Meu, só na Amazônia, em Manaus, teve mais de 200 milhões de reais desviados, ligados ao Omar Aziz, que era presidente da CPI do circo lá no Senado. Por que a CPI do circo não chamou os governadores, então? Só pessoas ligadas ao presidente. Você vai falar que isso não tem uma narrativa? Tem a dúvida sobre isso. Então, assim, não dá pra gente esperar do cara todos os dias bons. Tem dias que ele tá tranquilo. Faz quanto tempo que você não vê uma patada dele aí? Faz um tempo, ele tá em dias tranquilos. Ou ele tá lidando de uma outra forma, ele achou um outro caminho. Mas, cara, o cara é um ser humano normal. Agora, na contramão disso, todos nós acompanhamos o que foi a Lava Jato no período em que ela funcionou, e principalmente fiscalizando os últimos anos, que você acabou de dizer aí, do próprio PT. Ok? Aí o presidente Bolsonaro se elege justamente pegando esse gancho de tudo aquilo que ficou do lado em que as pessoas não queriam mais o PT em função desses desvios, enfim, todas as provas que existiam contra o Lula, e alguém que pregava muito mais a moralidade. Aí traz como ministro o Sérgio Moro, que era o cara que naquela época tinha uma popularidade enorme e um serviço prestado à sociedade em cima da Operação Lava Jato. Ele é eleito, no primeiro mês, segundo mês, estoura as rachadinhas dos filhos. De que filhos? Dos filhos do presidente. Não.
Rachadinha de quem? Qual filho? Foi, acho que foi do Carlos, acho que foi o primeiro, foi do Foi Carlos. do Flávio. Flávio. Enfim. Que quebraram o sigilo bancário Sim, dele aí, de forma errada. Aí quer que vará o projeto. Você não acha que essa questão, por exemplo, ele, que foi eleito pregando a moralidade e não aos desvios, deveria ter um comportamento diferente? Qual comportamento seria diferente? Deixar as coisas mais abertas. Como mais aberta? Dialogar mais com a própria sociedade. Porque a impressão que passou é que ele não queria que os filhos dele fossem investigados. Mas como não? O Flávio foi investigado da cabeça aos pés. Só faltaram falar quantos papéis higiênicos tem na casa do Flávio. Que hora ele acorda, que hora que ele vai no banheiro, quantos peidos ele solta no dia. Só faltaram falar isso. Quebraram o sigilo do bancário do cara de forma errada. Sim. Todo mundo viu isso. Fizeram um monte de processo ilegal nesse meio termo aí que estava uma investigação. Que a justiça foi lá e julgou do Rio de Janeiro e arquivaram o processo agora. Arquivou. Então, assim, foi investigado. Em nenhum momento o presidente interferiu nisso. Em nenhum momento. A justiça encontrou alguma coisa? Não encontrou nada. Foi arquivado o processo. Agora, eu gostaria que fizesse da mesma forma que fizeram com o Flávio, fizesse com o deputado do PT. Que agora não me fugiu o nome dele. Que tá lá. Que foi do mesmo jeito que soltaram o nome do Flávio. Né, nesse negócio de rachadinha, soltaram acho que 30 nomes disso da Alerj. O cara do PT era o primeiro. E não foi fiscalizado. Algum deles foram fora o Flávio? Você viu? Por quê? Porque é filho do presidente, porque é filho do Bolsonaro. É sempre dois pesos e duas medidas. Sempre atrás do Bolsonaro. Tudo é o Bolsonaro. Agora, tá calor assim hoje? Culpa do Bolsonaro.